queria hoje compartilhar uma palavra que o tema, quando o pastor me falou, é um tema que a gente ama muito falar. E esse tema ficou, a gente chama ruminando no meu coração durante toda a semana. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16. A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 13. Mas eu não vou começar a ler, você vai deixar aí aberto. Já já nós vamos caminhar por esse texto tão especial. Quando eu estava pensando, o tema que o pastor me deu é sobre discipulado, que eu amo falar sobre isso. É muito do que a gente acredita, é muito do que a gente vive. É muito do que a gente sempre ministrou para os nossos jovens, para a nossa igreja. Aqui eu tenho Nicole, ela é minha filha de oração, é nossa ovelha lá em João Pessoa, veio estar conosco e ela pode atestar que discipulado é uma palavra que a gente sempre falava, sempre falou, sempre ministrou, sempre insistiu com a nossa juventude, com os nossos irmãos, com as nossas ovelhas, que é algo que o cristão é um discípulo. Não tem como ser cristão sem ser discípulo. Não tem como ter uma experiência com Jesus, ter um encontro com Jesus e não se tornar discípulo. Discípulo faz parte da nossa identidade como cristão. Ser discípulo é inerente. É como se fosse algo que não tem como não ser. Se você não é discípulo, é porque você ainda não teve um encontro com o mestre. Encontrou com Jesus, virou discípulo. Encontrou com Jesus, é um discípulo. Andou com Jesus, é discípulo. Então, falar de discipulado é falar sobre ser discípulo. E eu fiquei pensando, a pergunta que me veio enquanto eu estava pensando sobre esse texto foi: o que significa, ou o que significou para aqueles homens e mulheres que andaram com Jesus, viveram com Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus, o que significou ser discípulo? Fiquei pensando nisso, fiquei ruminando isso no meu coração. E eu fui, a primeira pessoa que me veio a curiosidade de saber foi Maria, mãe de Jesus. O que significou para Maria ser discípula de Jesus, ser uma discípula? O que é que significou para ela? Eu vou ler alguns textos, você pode pôr aqui, Aimee, por favor, Lucas 1:38. Vamos ver o que significou para Maria ser discípula? Lucas 1:38. Olha o que diz. Lê comigo. A Aimee vai pôr aqui e a gente vai lendo juntos. Queria muito que vocês lessem comigo. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Na minha versão diz: sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O ser discípulo para Maria representava uma obediência. Está aqui, Senhor, faça em mim segundo o que a tua palavra diz. Sua obediência reflete um coração de um discípulo. Ser discípulo para Maria representava obediência. O que significava ser discípulo para Pedro, Tiago e João? Vem, Samuel. Lucas 5. Abre aí em Lucas 5. Pode pôr para mim, por favor. Vou sair marcando aqui na minha Bíblia, deixa eu ir ver. Lucas 5:10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Para Pedro, Tiago e João, significava deixar tudo. Deixaram os barcos, as redes,
suas famílias e o seguiram. Para Maria, obediência. Para Pedro, Tiago e João, deixar tudo. Os seus barcos, as suas redes, as suas famílias e seguir. Para Paulo, o que significou ser discípulo? Gálatas 2:20. Vê comigo, olha o que diz. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para Paulo, que era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, matava cristãos. Para ele, ser discípulo de Jesus representou, sabe o quê? Transformação radical. Uma mudança. Agora não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Para Maria, obediência. Pedro, Tiago e João, deixar seus barcos, deixar tudo, entregar tudo, deixar suas redes, deixar sua família e seguir. Para Paulo, transformação radical. Eu era um perseguidor, agora Cristo vive em mim. Transformação radical, uma mudança, que inicialmente nem quem estava ao redor dele tinha medo dele. Não, ele está fingindo e vai nos matar. Ele está fingindo só para nos encontrar. Foi um encontro tão profundo. O ser discípulo para Paulo era transformação. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E o último nome que saltou à minha cabeça quando eu estava pensando nesse tema foi Timóteo. Não sei por que Timóteo, mas veio para Timóteo. Aquele que era também um discípulo de Paulo. Ele era também um seguidor, foi um aluno, um filho na fé de Paulo. Olha o que ele diz. Para Timóteo, 2 Timóteo, vou ler aqui. 2 Timóteo, eu vou ler alguns versículos. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Paulo falando para Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Eu recordo-me da sua fé não fingida. Aí no versículo, olha o que ele lembra de Timóteo, né? Das suas lágrimas, da sua fé que não é fingida. Quanto a você, porém, no 3:14, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Paulo diz, permaneça no que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus. Para Timóteo, ser discípulo era viver uma vida de dedicação e serviço. Uma vida, porque ele conheceu o Senhor desde quando era criança. Para Timóteo era uma vida de dedicação e serviço. Olha que fantástico. Para esses homens, o que representava ser um discípulo, Maria, obediência. Pedro, Tiago, João, deixar tudo. Seus barcos, suas redes e seguir. Paulo, transformação radical. Uma mudança da água para o vinho. Radical. Para Timóteo, dedicação e serviço durante toda a sua vida. Porque ele conheceu o Senhor Jesus desde quando era criança. Aí eu pergunto para você, o que tem significado para a sua vida ser um discípulo de Jesus? Fecha os teus olhos rapidinho. Eu quero que você pense, lembre do seu encontro com o Pai. Lembra aí do dia, aquele encontro que Ele marcou, que te pegou, que te encontrou naquele lugar onde você estava, tanto um lugar, um ambiente, quanto o lugar do seu coração. Naquele dia que você foi encontrado pelo sangue poderoso de Jesus. O dia que o sangue de Jesus entrou dentro de você e saiu limpando você dos seus pecados, dos seus maus pensamentos. Aquele dia que Jesus veio poderosamente e fez um milagre. O que significou para você ali, aquele momento?
e o que tem significado hoje na sua caminhada de discipulado com o Mestre. É obediência como Maria? É deixar tudo? Precisei deixar tudo. Larguei minhas redes, larguei os meus barcos, larguei os meus anéis, deixei a minha capa, deixei tudo. Representou uma transformação radical? Mudou da água para o vinho? Ou, desde criança, você viveu uma vida de serviço e dedicação, porque Ele te encontrou quando você ainda era um pititiquinho, uma menininha ou um menininho tão pequeno, mas que o encontrou na sua tenra idade e disse: eu quero ser teu servo, eu quero ser tua serva. O que significa para você ser um discípulo? Lembrou? Já sabe? Já está aí no seu coração? Pode olhar para mim agora. Refez a sua caminhada? Pensou, relembrou aí? Mateus capítulo 16 é o texto que eu quero compartilhar com vocês sobre um chamado radical de Jesus a sermos discípulos. O que significa para Jesus ser um seguidor dele. Diz assim, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que é que estão dizendo por aí que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta: e vocês? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ele advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, naquele momento, que eles sabiam quem ele era, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aí Pedro vai chamar Jesus à parte e vai dizer: não, Senhor, isso não pode acontecer, porque até então aqui os discípulos achavam que Jesus era um revolucionário, que iria chegar naquele lugar e que o que Jesus faria era libertar eles da opressão de Roma, libertar os judeus e reinar como um rei poderoso, grandioso na terra. Eles tinham a ideia que Jesus viria como um exército, que Jesus viria derrubar tudo, que iria como uma luta, como uma guerra, e iria libertá-los das mãos dos opressores, dos romanos e qualquer um outro que quisesse dominar. Mas aí Jesus disse assim para ele. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha aqui isso. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, olha esse texto de Jesus, para quem é discípulo. Nesse tempo agora, a gente estava estudando, a gente teve uma aula com um pastor muito especial. Ele disse assim: pérolas, aquilo que é precioso, a gente só dá para discípulos. Quem não é discípulo não consegue ouvir isso aqui. Quem não é discípulo não consegue entender isso aqui. Isso aqui é uma pérola preciosa, um ouro, uma joia preciosa de Jesus para quem é discípulo.
Quem não é discípulo, isso incomoda. Quem não é discípulo não vive o que está escrito aqui. Não é uma palavra que eu estou dizendo. Não é Suzane falando aqui. É a Bíblia, é Jesus dizendo para os seus discípulos. Se você é discípulo, você consegue ouvir isso. Seus ouvidos são abertos para entender, para ouvir e compreender. E ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o pastor leu há pouquinho em Marcos, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Quem quiser ser discípulo, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. Quer ser meu discípulo? Siga-me. Quero compartilhar com vocês. Lembra o que representou para Maria, para Paulo, para Timóteo, para Pedro, Tiago e João ser discípulo? Eu perguntei para vocês o que representa, o que significa para vocês ser discípulo de Jesus. Mas aqui Jesus traz para a gente o que para ele significa ser um discípulo dele. O que para ele, o que é que ele espera de nós como seu discípulo? E aí vem essas 3 palavrinhas que é totalmente contrárias ao que a gente gosta de ouvir. São 3 palavrinhas difíceis, 3 palavrinhas radicais, 3 palavrinhas que tiram a gente do nosso conforto e nos colocam num lugar que Jesus quer que a gente esteja. Olha o que diz. Primeira coisa que eu acho interessante demais. Quando Jesus diz assim: um discípulo, ele conhece o seu mestre. Ele diz assim: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A primeira coisa que Jesus espera de nós, como discípulos, é que a gente o conheça. Ele disse: o que é que os outros falam que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é João Batista. Mas e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? O que é que vocês dizem que eu sou? Para ser discípulo, precisa conhecer o mestre. Não tem como caminhar com ele sem conhecê-lo. Às vezes, quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei muito de Jó. Eu te conhecia, de ouvir falar. Mas agora, na dor, na tempestade, quando eu perdi os meus filhos, quando eu perdi tudo o que tinha, quando os meus amigos me abandonaram, né? Os amigos de Jó, ou amigos. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Ser discípulo é conhecer o mestre, o vendo. Não é só algo aqui na mente, um conhecimento que fica só aqui. É saber verdadeiramente quem ele é. É conhecer ele verdadeiramente. Eu estava lendo um livro que fala sobre ministério infantil, há uns anos atrás. Esse livro é americano, ele foi baseado numa pesquisa de um grupo chamado Barna, dos Estados Unidos. Eles fazem muitas pesquisas e eles queriam descobrir por que as crianças crescem e deixam a igreja quando entram na adolescência ou na juventude. E aí eles pesquisaram, fizeram vários grupos. Nos Estados Unidos, a evasão, quando cresce, é muito alta. Enquanto são crianças, estão na igreja. Mas quando chega na fase de adolescentes e jovens, eles saem, deixam. Não é muito diferente no Brasil. A gente também tem essa estatística. E aí eles descobriram, depois de muita pesquisa, de alguns anos de pesquisa, com muitas igrejas, lá nos Estados Unidos, que o maior motivo pelo qual as crianças cresciam e deixavam a igreja é porque não tiveram uma experiência de profundidade com Jesus.
elas só caminhavam conhecendo, sabiam de cor, de memória, todas as histórias. De Daniel, de Davi, a história de Jesus. Conheciam muito bem os detalhes, sabiam as pedras de Davi, conheciam tudo. Mas não tinham tido uma experiência profunda de ver Jesus. Sabe? Talvez a gente esteja como Jó. Senhor, eu só te conheço de ouvir falar. Eu só conheço o que fala aqui para mim. Eu só te conheço porque alguém me falou sobre você e me contou suas histórias. Mas Jesus, um discípulo é aquele que diz, eu te conheço porque agora eu te vejo. Eu te conheço porque eu senti o teu cheiro. Eu te conheço porque eu caminho contigo todo dia. Eu te conheço porque eu te vejo no meu dia. Eu te conheço porque eu sei que foi o Senhor quem está operando e fazendo isso e isso. Eu te conheço, não só de ouvir falar, mas os meus olhos te veem da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E eu me emociono. Eu me emociono porque eu nunca ouvi tão perto como nesse tempo da nossa história. Eu sei que desde criança, no nosso crescimento, na nossa caminhada, minha mãe sempre apontava para ele. Essa semana ela nos ligou e disse assim, Suzane, Jardel, ela estava falando comigo e com o Jardim em chamada de vídeo, ela queria estar aqui. Terça-feira é a nossa viagem. A gente viaja da terça para a quarta, à noite, né? Então, ela não vai poder estar. E ela liga todo dia. E nessa ligação dela, acho que foi uns 2 dias atrás, ela disse, vocês precisam apontar para Deus, para Jesus, em tudo que acontecer. Tudo. Chama os meninos e diz, foi o Senhor. Chama os meninos e contem para eles as bênçãos que estão acontecendo. Contem para eles as provisões que estão chegando. Contem para eles os milagres que vocês estão vivendo. Na correria, a gente ainda não conseguiu celebrar com os meninos o feito grandioso do Senhor na vida do Ethan. Meus irmãos, foi um milagre. Os médicos da minha igreja dizem para a gente, vocês não têm dimensão do tamanho do milagre. Foi um milagre. O que aconteceu com o Ethan foi um milagre. A gente recebeu 2 diagnósticos que não tinha nada no pulmão dele, está limpo. E eu digo, se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse um médico da igreja, um irmão na fé para ajudar, tinha morrido, porque no hospital tinham dito que não tinha nada. Um médico da minha igreja, porque meu marido decidiu fazer um vídeo e mandar o vídeo da tomografia para o médico, é 1 milésimo de segundo, é muito rápido que passa. Eu não entendo nada, mas quando um médico da minha igreja viu, tem um amendoim, está no pulmão esquerdo. Liga para o médico do hospital. Cara, tu não está vendo não? Está no pulmão esquerdo. O médico do hospital vai lá e retifica. Tem algo não identificado, um objeto não identificado dentro do pulmão esquerdo. Vocês têm ideia do milagre? A gente ainda não conseguiu celebrar isso com os meninos no meio da nossa grande correria de arrumar tudo para ir. Mas o que eu quero dizer é que minha mãe ligou para mim, aponta tudo para ele, mostra para os meninos que é ele, mostra para os meninos, aponta para ele, porque é ele. Os olhos de vocês estão abertos para vê-lo. O que está acontecendo com vocês é ele, a presença dele constante. Mostra para os teus filhos. Porque foi assim que a gente cresceu. Ela apontando para a gente o tempo todo que ele estava ali. Ela mostrando para a gente o tempo todo que ele estava presente. Foi assim que a gente cresceu. Eu, Samara e Samia, vocês viram a minha irmã Samara aqui? É minha irmã, gente. Meu sobrinho, meu cunhado está ali. Vieram para a nossa despedida também. E eu digo a vocês, eles apontavam desde quando a gente era criança. Por isso que enxergá-lo hoje não é difícil. Vê-lo hoje não é difícil, a gente vê com facilidade. Sabe por quê? Porque desde criança alguém me mostrou o poder, a glória, a provisão do Senhor comigo.
comigo. Que os teus olhos sejam abertos para contemplar o Senhor na sua vida. Que você consiga enxergar. E deixa eu te dizer, não é só na hora da alegria não, viu? É que teus olhos vejam na hora da dor. Que teus olhos vejam na hora da dificuldade. Que os teus olhos vejam na alegria. Que os teus olhos vejam na escassez. Que os teus olhos vejam, estejam abertos. Porque um discípulo conhece o seu mestre, não só de ouvir falar, mas porque os olhos veem. Abra os olhos. Porque Ele está aí passeando e fazendo na sua vida o que você não está conseguindo enxergar. Aí você fica lá lutando. Sabe Jacó, lutando com o anjo? Você fica ali lutando e não consegue ver que é a boa mão dele sobre você. Abra os olhos. E eu tenho um olho grande, né? Meu olho se arregala. Abra os olhos para você ver o poder do Senhor sobre a sua casa. O poder do Senhor sobre a sua caminhada. Abra os olhos para enxergar. Um discípulo tem olhos abertos para ver o Senhor. Um discípulo não o conhece só de ouvir falar. Um discípulo, quando Jesus pergunta, você sabe quem eu sou? Sei, Senhor, porque os meus olhos te veem todo dia. Todo tempo os meus olhos te enxergam. Em todo momento, em todo momento, os meus olhos te veem. Então guarda essa verdade. Um discípulo conhece o mestre porque o vê. Segunda coisa, meus irmãos. Aleluia. Jesus vem. E ele diz assim. Então, Jesus disse aos seus discípulos, versículo 24. Se alguém quiser acompanhar-me. Que interessante, né? Primeiro ele pergunta, quem é que vocês dizem que eu sou? Depois ele diz, se alguém quiser. Não é interessante essa palavra? Ele não está impondo. Você é meu discípulo, por isso faça isso. Você é meu discípulo, você é discípulo, faz assim. Ele diz, se alguém quiser. Ele te dá uma escolha. Ele te dá uma oportunidade. É tão interessante que essa palavra, no original, né? Querer significa, né? Se alguém quer, se alguém quiser, está resolvido ou determinado. Se você estiver resolvido que você é um discípulo, determinado que você é um discípulo, eu determinei que eu vou fazer isso. Não é aquela, às vezes a gente faz, né? Não, segunda-feira eu começo uma dieta. Aí chega a segunda-feira, na próxima. Não tem a ver com aquilo que eu fico assim, digo que vou, mas não vou. É algo que é determinado. Eu sou. Eu quero. Se você determinou, se você estabeleceu para a sua vida, se você quiser, você precisa querer. Não é algo que alguém vai fazer por você. Não é algo, pastor e pastora, e os outros pastores que tem aqui, eles não vão conseguir fazer com que você seja um discípulo. Por mais que eles gostariam de poder abrir sua cabeça, eu digo isso. Era tão bom se a gente pudesse abrir a cabeça das nossas ovelhas e colocar assim dentro. Meu filho, é assim, assim, assim. Era bom demais, né? Era mais fácil, não era não? Mas, meus irmãos, você tem que querer. Por mais que eu fale, por mais que o pastor ensine, por mais que a pastora fale, se você não quiser, não adiantou de nada. Você tem que querer ser discípulo. Você precisa, eu quero, Senhor. Se você quer. Ao mesmo tempo, é tão interessante isso. Eu quero, Senhor, mas eu não vou conseguir só. É uma ação do Espírito Santo também em mim, me fazendo ser discípulo. É uma junção
Eu quero, Senhor, e o Espírito me capacita. Eu vou, Senhor, e o Espírito me dá a força. Eu quero muito, Senhor, e o Espírito vai muito comigo. É uma ação mútua. Eu quero, se você quiser, o Espírito Santo que habita em você te empurra. O Espírito Santo que habita em você, ele vai te dando a força para você conseguir ser discípulo. Porque lembra que eu disse que são palavrinhas bem radicais, que é totalmente opostas ao que a gente quer? Só o Espírito Santo de Deus nos dá a força para a gente conseguir viver isso aqui. Sem Ele, não vai, por mais que você queira. É uma ação mútua. Eu quero, mas é Ele que me dá a força. Eu quero, mas é Ele que me reveste. Eu quero, mas é Ele quem vai comigo. Eu quero ser discípulo, Senhor, mas é Ele quem vai abrindo a minha mente para eu entender. Porque tem coisas que a palavra do Senhor fala que a nossa mente é pequena demais para compreender. E é uma ação do Espírito nos fazer crer. Por isso, ser discípulo primeiro, ver com os olhos. Eu te vejo, não só de ouvir falar. Não é algo que é só ouvir, é vê-lo no dia. Segundo, é algo que eu quero, mas é a Ele quem me capacita. É algo que eu quero. Se você quiser vir, eu preciso querer. Mas é algo que Ele me ajuda a ir. Em terceiro lugar, Ele disse... Então, Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. E essa palavra, a si mesmo, se negue. Negue-se a si mesmo. Essa palavra no original, negar, ele significa assim, perder a visão ou interesse próprio, esquecer de si mesmo. O que é negar? Esquecer de si mesmo. Esquecer de si próprio, de si mesmo. Esquecer de você. É fácil de viver isso? Não, porque no mundo que a gente está todo mundo dizendo assim, você tem que ser feliz, você tem que ser o primeiro, você tem que se colocar como melhor, como maior, como o tudo. Você tem que ser a mulher, você tem que ser muito mais forte do que o seu marido, porque ele vai lhe abandonar. Você tem que ser, vai deixar que homem mande em você? Para o homem, você também tem que ser muito maior. Você vai deixar que a sua mulher mande em você? No seu trabalho, você tem que se destacar, não importa como. Faça de todo jeito, coloque todas as possibilidades, não importa se são lícitas ou não. A sociedade tem colocado sobre nós isso. Você pode ser o que você quiser. Aí tem um monte de adolescente dizendo que é formiga, que é cachorro, que é lobo. Vocês estão vendo na internet? Eu me sinto um lobo. Então, hoje eu vou ser um lobo. E vou viver como um lobo. E vocês têm que entender que eu nasci lobo, num corpo de gente. É isso que estão dizendo para nossos adolescentes. Eu nunca vi, eu não sei, aqui nessa igreja eu não ouvi nenhuma história disso. Mas na nossa igreja lá em João Pessoa, a nossa luta com os nossos adolescentes é um monte de adolescente que doente das emoções, se cortando. Dói a nossa alma ver isso. Uma geração que não sabe quem é. Uma geração que não entende que ser discípulo é negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar a sua carne, negar a sua vontade, negar aquilo que você achava que te fazia muito feliz. Mas o Senhor tem mostrado para você que a tua felicidade é o que eu quero para você. Os valores do mestre importam mais do que os seus. Os desejos do mestre são mais importantes
do que os seus. A vontade do mestre tem mais valor. É a vontade dele que impera. Negar a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida e dizer sim ao Senhor. A gente pensa que é algo grande, que é algo que vai acontecer. Por exemplo, a minha família foi chamada para ir para um país distante, para deixar tudo. A gente não é melhor que ninguém não, tá? Não sou melhor do que ninguém. Essa é só a missão que Deus tem para nós. Mas Ele tem uma missão para vocês aqui. Ele tem uma missão para vocês, talvez também, lá do outro lado do mundo. Existe um propósito de Deus para todas as pessoas. Para a nossa família, agora, nesse tempo, Ele quer que a gente vá. Talvez tenha o tempo de retornar. Talvez, eu não sei o que vai ser a partir de terça-feira a nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Todos os dias existe um convite de Jesus para você negar algo. Quando chega o grande, a proposta maior, ela vem porque já houveram muitas situações de negar a si mesmo. A nossa caminhada, Jesus ele não nos empurra de um precipício e diz, é agora, puf, vai. É uma jornada. É uma caminhada, devagar. Ele respeita o nosso tempo. Ele vai tecendo esse processo. Não é algo que ele vem e nos joga, puf, agora vai. Ele nos prepara. E a preparação dele é diária, todo dia. Tem algo que a gente vai ter que estar negando de nós mesmos. Quer saber um tempo onde eu mais tive que negar algo próprio? Quando começou a nascer os meus filhos. Eu digo que filho, nasce um filho. Se você deixar Deus trabalhar no seu coração, né? Porque tem pessoas que não estão muito aí, não. É um percurso de negação. Negar a minha saída com meu marido sozinha para poder... Agora nós temos um filho. Negar a minha vontade de comer o que eu queria, mas agora eu tenho que cozinhar, porque eu tenho um filho. É um estado de negação. Nasceu um filho, começou os processos de negação. A vida está cheia de oportunidade para um discípulo negar a si próprio e colocar a vontade do mestre em primeiro lugar. A sua vida está lotada de oportunidades para você aprender o que significa negar a si mesmo. Negar a sua vontade por amor a Jesus. Negar os seus desejos por amor a Jesus. Negar os seus sonhos por amor a Jesus. Negar aquilo que você mais considera importante por amor a Jesus. Olha para o teu dia, olha para a tua realidade. Existem muitas oportunidades de você ser forjado nisso. Não sou eu, Senhor, quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim, como disse Paulo. Não sou eu, Senhor, não é a minha vontade. Não é, Senhor. Tem uma música que diz assim, meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. E essa música, ela sempre me pega quando eu estou na minha casa dizendo, mas Jardim, será que eu não tenho direito de ir ali só fazer minha sobrancelha nessa família? Porque é tudo tão corrido. Aí a música vem, seu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão só, o seu querer é tão somente o meu querer. Essa palavra vem muito na minha mente. Mas Jardim, será que eu não tenho direito nesta família? Aí Jesus, seu direito. Canta isso. Eu nem sei cantar, não acredito. Direito é, né? Assim, de não ter direito algum. E o resto? Meu querer é tão somente o teu querer. É isso. É o querer dele e é o direito dele.
não o nosso. Isso significa negar a si mesmo. Não sou eu, Senhor, mas é Cristo vivendo em mim. E aí, eu me lembrei de uma... Eu acho que isso eu já contei para você. Escuta de novo. A gente, quando o Senhor veio nos chamando a viver tudo isso, lembra? Vou só recapitular a nossa história. Sempre houve um chamado no nosso coração. Desde quando eu tinha 12 anos, e para Jardim, desde quando ele se converteu para as nações. Quando eu tinha 12 anos, num culto, uma irmã ministrando a missionária, e ela fez o chamado missionário, e era ardia em mim. Eu me levantei e eu quero, Jesus, eu quero viver para a missão. E naquele dia ela disse, comece fazendo um mural de missões da igreja. Então foi minha primeira caminhada com 12 anos, organizando o mural de missões da igreja. Com 16 anos, eu conheci Jardiel. A gente começou a namorar e ele me pediu em namoro. Suzy, eu te amo, mas eu vou para as nações. Você vai querer ir comigo? Porque senão eu nem começo a namorar. Foi assim que ele me pediu em namoro. E eu disse, eu acho que Deus tem um propósito conosco juntos. E ali a gente orou e Deus confirmou. Namoramos 7 anos. Namoro e noivado. Íamos casar em dezembro daquele ano. Mas aí, um pastor na nossa conferência missionária movimentou toda a nossa igreja. E disse assim, vamos enviar Jardiel e Suzana. E aí, adiantamos o casamento para abril, porque em julho daquele ano, a gente iria para um projeto chamado Uniasa, com a Missão Horizontes. Mas Deus fechou todas as portas. O pastor que nos chamou sumiu. E tudo que tinha organizado deu errado. Ao invés de ir para o Uniásia, lembra, a Ásia já estava no nosso coração, desde a nossa juventude. Fomos para João Pessoa, parar na igreja de Sara e Nicole, que são nossas ovelhas, nossas filhas na fé, assim, elas, filhas de oração, que estão conosco. Vi pequenas, vi crescerem. Hoje Sara é médica, Nicole estava se formando em psicologia. Eu acompanhei essa jornada dessas meninas. E eu digo a vocês, Deus nos levou para João Pessoa. Em João Pessoa fomos forjados, treinados, aprendemos muito, vivemos igreja, vivemos discipulado. E lá tivemos muitas oportunidades e convites para viver o que a gente tanto ardeu no nosso coração. Vamos, Jardel chegava, Suzy, tem um convite para a gente ir lá para Fortaleza. Estão me chamando para a gente fazer uma escola, uma base de treinamento no sertão. E Deus dizia não. E Deus dizia não. E Deus dizia não. Até que chegou, 14 anos depois, o dia do sim. Setembro do ano passado, Deus disse, começou um movimento lá na minha família, Deus foi fazendo, e tudo convergiu, porque é o tempo, agora. É esse momento que a gente está vivendo. E sabe o que é interessante? Nesse percurso, eu tenho aprendido a negar a si mesmo. Pense numa jornada onde o Senhor vai arrancando algumas coisas. Jardim pediu demissão da Compassion. Ele trabalhou até março desse ano na Compassion, que era a organização que ele prestava serviço. Em março desse ano, a gente morava numa casa muito boa, lá em João Pessoa. Em janeiro, começamos a sair da casa, a vender tudo que a gente tinha, a doar, a ir desapegando. E o mês de março, a gente tinha que sair da casa e morar em um lugar provisório. A casa que apareceu para a gente era uma casa de praia que estava fechada há um tempo. Só que ela estava lotada de baratas. Eram muitas baratas, muitas. Sâmia, ela nos acompanha em todas as casas que a gente vai. Eu moro em todas e ela mata baratas, gente. Eu fujo de baratas. Fujo mesmo. Quando eu vi uma fila de baratas no muro, de verdade, era uma fila. Não sei de quantas, porque eu não quis contar, mas elas andavam em filinha assim. Meu Deus, Jadiel, vamos sair dessa casa. Eu não tenho condições de ficar aqui. Como eu vou ficar aqui? Fomos orar. E Deus disse,
é aqui que eu quero vocês. É aqui que eu quero encontrar vocês. Meus irmãos, a Casa das Baratas se tornou um lugar de encontro pessoal com Jesus. Negar a si mesmo. De verdade, eu disse, Jardim, eu não fico nesse lugar. Eu não vou ficar, Jardim, eu não tenho condições. Eu estou andando assim, era o tempo todo achando que as baratas iam cair em cima de mim. Era Jardel na rede. Jardel lá na rede, colocando o Ethan para dormir. Ethan dormiu, de repente só escuta os gritos de Jardel. Tão barato. Na rede, junto com eles. Ele também não é muito fã de barata. Mas eu vou dizer a vocês, gente. De verdade, a primeira noite a gente foi buscar um outro lugar para dormir, que eu disse, eu não durmo aqui. Na segunda noite, Jesus disse, é aqui que eu quero encontrar vocês. E tivemos um momento de oração e ali foi poderoso. Ele disse, é aqui que eu quero falar com vocês. E ele falou mesmo. Disse que ele era, disse que ia ser a saúde dos meus filhos, o alimento, ia estar conosco. Nos acordou de 5 da manhã para dizer que era para a gente se levantar em intercessão. Foi um momento de presença do Pai, de vê-lo face a face. Foi muito poderoso aquele tempo. Mas eu precisei negar a mim mesma. Precisei, Senhor, tá bom. É aqui que tu me queres, é aqui que eu vou ficar com as baratas. É aqui, Senhor. É um chamado todo dia. Vai ter algo que você vai ter que negar a si mesmo. Todo dia. Ele nos chama. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Todo dia vai ter um chamado do Senhor a negar a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, negue. Negue a sua própria vontade por amor ao seu marido. Se você quer ser meu discípulo, ame a sua esposa, mesmo quando ela está naquele dia terrível de TPM. Porque era isso que eu faria aqui. Se você quer ser meu discípulo, todo dia vai ter algo para você negar. Abra o teu entendimento no seu dia para enxergar isso. Que às vezes a gente entra no piloto automático. E a gente vai vivendo e não consegue ver. Nem compreender. Todo dia você terá a oportunidade de ser um discípulo de Jesus que nega a si mesmo e coloca a vontade dele como prioridade na sua vida. Primeiro, lembra, um discípulo o vê com os olhos, não só com a mente. Não só escuta falar, ele o conhece porque o vê. Segundo, um discípulo, se você quiser, ele precisa querer. E o Espírito Santo o ajuda a ser discípulo. Terceiro, negue-se a si mesmo. Em quarto lugar, quer ser discípulo? Tome a sua cruz. Engraçado é que algumas pessoas brincando dizem, minha sogra é a minha cruz. Esse problema é a minha cruz. Meu filho é a cruz que eu estou carregando. Mas tomar a cruz não tem a ver com esses problemas ou dificuldades de relacionamento do dia a dia. Tomar a cruz significa, sabe o quê? Carregar o peso do sacrifício. A vida cristã é uma vida de serviço sacrificial. É sacrifício. O cristão tem que descobrir que o lugar onde ele pode oferecer o maior serviço a Jesus Cristo é um lugar onde a recompensa pode até ser pequena e não ter nenhum prestígio, ser nulo, você não vai ter nenhum prestígio. Talvez você vai ter que encontrar esse lugar, e é nesse lugar onde você vai entender o que é tomar a sua cruz. Tomar a cruz tem a ver também não só com você, mas com o seu próximo. É um sacrifício. Todo sacrifício tem a ver com alguém. Todo sacrifício tem a ver com alguém. Tome cada dia a sua cruz. E também é interessante. A gente acha que o tomar a cruz é um momento grandioso que vai acontecer. Todo dia a gente também toma a nossa cruz.
São as pequenas coisas do dia. A gente nega a si mesmo, a gente toma a nossa cruz. É se sacrificar. Tomar a cruz significa se sacrificar. Se sacrificar pelo outro. É servir. É me doar. A gente também não quer, estamos cansados. Eu estou tão cansada, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo. Ai, estou com preguiça de ouvir as pessoas. Ai, hoje eu não quero ouvir ninguém. A gente vai colocando barreiras. A gente vai colocando dificuldades. Tomar a cruz significa sacrifício. Mas tem culto hoje de novo, eu estou tão cansado. Tomar a cruz significa sacrifício. Tomar a cruz significa caminhar com pessoa que eu não quero caminhar. Eu vou ter que estar com essa pessoa que me dá tanto problema. Toma a sua cruz. Eu vou ter que fazer isso de novo, me desgastar de novo. Toma a sua cruz. Eu estava ouvindo um conselho de uma pastora, que ela já é mãe de adultos, os filhos cresceram. E a minha pergunta a ela foi: seus filhos são uma bênção. Você já tem netos. O que é que você fez? O que é que você fez? Como foi a sua caminhada de educação? Você teve bom êxito, seus filhos permaneceram firmes na fé. Você já tem netos que já estão crescendo nos caminhos do Senhor. O que foi que você fez? E ela disse: sabe o que para mim? Eu me sacrifiquei. Eu me doei e me dediquei a pagar o preço pela vida da minha família. Eu saía. Ela disse que morava em um bairro em Recife. Eles são de Recife. E para que os amigos tivessem amigos de Deus, ela precisava cruzar a cidade. Levava uma média de 2 horas. Ela, toda semana, eu saía da minha casa, viajava 2 horas para que meus filhos se relacionassem com amigos de Deus. Eu me sacrificava semanalmente para que eles crescessem num lugar onde fossem bombardeados pelo Senhor, com famílias que pensavam a mesma coisa que a gente. A gente não quer se sacrificar porque estamos cansados demais. A gente não quer gastar 2 horas de trânsito para que os nossos filhos cresçam com amigos de Deus. Nunca esqueci disso. A gente não quer gastar o nosso minutinho. Sabe aquele minuto, eu estou muito cansada, eu estou para poder ensiná-los. A gente não quer gastar o nosso tempo de TV, o futebolzinho, né? Para ter um momento precioso com o Pai. Eu achei tão interessante, Samia estava me contando, que na igreja dela tem um jovem, né? Conta aí, Samia. Eu achei tão interessante isso, eu me lembrei agora. Estávamos falando sobre oração. E aí esse jovem disse que nesse dia ia ter o jogo, acho que era do Vasco. Júlio, Lucas. Vasco. Ele é vascaíno. E aí ele teve o jogo do Vasco, mas ele tinha feito um compromisso de oração com o Senhor. E ele disse que começou a orar. E o jogo passando, ele disse: não, eu ficava orando, e minha mente ficava pensando no jogo, Aí ele disse: não, Senhor, mas eu vou ficar aqui orando, Aí quando viu, o irmão estava assistindo o jogo, o irmão dele mais velho, ele: desliga esse jogo, vamos orar, é dia de oração. E ficou lá orando, ele disse que começou orando calminho, ainda com a mente dividida, mas de repente ele disse que o Espírito do Senhor tomou ele. E aí ele disse que quando via já estava marchando dentro do quarto dele e clamando, intercedendo, com as mãos levantadas e orando. É isso. Um discípulo se sacrifica. Ele é capaz até de abrir mão do seu jogo preferido para ter um momentinho com o Pai. Porque ser discípulo vamos repetir comigo? Vamos começar desde o início. Ser discípulo é o quê? Primeira coisa, conhece vendo, não só de ouvir falar. Segundo, quer ser discípulo, mas recebe o poder do Espírito para ser discípulo. Terceiro, nega a si mesmo. Quarto, toma a sua cruz, se sacrifica. E em quinto e último lugar, siga-me.
ele segue. Siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. O que significa seguir? Obediência perfeita a Jesus Cristo. A vida cristã é um constante seguir o líder. É uma constante obediência em pensamento, palavra e ação a Jesus Cristo. O cristão segue nos passos de Jesus em qualquer lugar que ele o levar. Ele está colado com o mestre. Por onde for que o mestre for, eu vou. Por onde ele for, estou eu também. Ele sente o cheiro do mestre. Ele está junto. Todo dia com ele. Todo tempo com ele. Em pensamento, em palavra e em ação. Em pensamento, em palavra e em ação. Em pensamento, em palavra e em ação. Seguindo o mestre. O que o mestre faz, eu faço. O que o mestre diz, eu falo. Como o mestre caminha, eu caminho. Eu sigo os passos. Como aquela brincadeira da imitação mesmo. Da imitação. Ele deixou, tá aqui, ó. Tudo escrito. Como viver, como fazer, como caminhar, como falar, como amar, como negar a si mesmo, como tomar a cruz e como seguir. Tá aqui. Só ler, só buscar, que ele vai te mostrar. E é tão interessante. Eu estava muito preocupada com a escola dos meninos na Malásia. Muito, muito mesmo. A gente teve uma reunião em João Pessoa sobre escola. E o pessoal que está lá nos disse que eles batem nas crianças mesmo. E não importa se é filho de estrangeiro. A escola que os meninos iam estudar era a escola que as filhas deles estudavam. E elas apanharam esse ano. É uma varinha que eles usam. E eles disseram, estamos tirando elas dessa escola e colocando em outra, que é muito cara. É impossível para a gente. Essa outra tem um custo por filho de R$2.000 mensal. Só que lá paga um ano. Então, eu tenho 3 na escola, o pequeno não vai. Faz a conta. Vai dar o quê? 6.000 vezes 12. É muito dinheiro, gente. Não temos. E eu disse, a gente coletou dinheiro para um ano na escola que bate. E aí eu disse, Senhor, estava lá ansiosa, angustiada, dizendo, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Como vai ser, Senhor? Como vai ser isso, Senhor? Fala comigo. Sentei na cama de manhã, lá em João Pessoa, mês passado, não lembro o dia. Fala comigo, Senhor. Os meninos vão para a escola. Tu queres? Eu fico no homeschooling ainda. O que é que tu queres, Senhor? Eu não quero fazer minha vontade, eu quero fazer a tua. Passou. Fiquei o dia todinho. Senhor, tu ainda não falou comigo. Quando foi de noite, fomos orar. E o Senhor nos visitou poderosamente. E Ele disse assim, contemple a terra, pise na terra, que lá eu direi como vai ser, onde vai ser, a forma, porque eu farei. Eu sou. Ele tem nos dito isso. Eu sou. Mas precisa pisar na terra, enxergar com os olhos a terra, contemplar a terra. Seguir Jesus é isso. Talvez, ou na maior parte das vezes, você não vai ter o mapa dizendo tudo para você e o final do caminho. Ele vai pôr na sua mão uma bússola que aponta a direção. Pisa na terra, que lá eu digo o próximo passo. E é o que me basta, obedecer. Ele não vai te dar um mapa prontinho, com todas as respostas que você precisa. Ele vai pôr na sua mão uma bússola e vai te orientar o próximo passo. E você anda. E chegou o próximo passo. Ele diz, agora é para cá, minha filha. E você vai. Aí chegou o próximo passo. Aí ele diz, vire à direita. E você vira. E obedece. Seguir a Jesus é isso. Pode ter certeza. Ele vai pôr a bússola na sua mão. E para você só basta dar o passo. Dê o passo em direção ao que Ele está te dizendo. Dê o passo que pode ter certeza que vai ser um caminho perfeito. Sabe por quê?
porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu encerro aqui, meus irmãos, dizendo assim: é viver como ele viveu, é andar como ele andou, é fazer novos discípulos, porque ele ordenou: façam discípulos de todas as nações. É cheirar o cheiro dele. É as pessoas olharem para você e verem ele. Sabe? Seus vizinhos olharem para você e dizer: uau, ela é diferente, ele é diferente, viu? Tem algo diferente neles. Quem disse que isso vai ser fácil? Não é. Quem disse que você vai conseguir sozinho? Não vai. Ser discípulo significa um chamado a ser radical, exige tudo de nós. Mas sabe, eu encerro falando algo que veio na minha mente também, enquanto eu estava preparando isso. Não tem outro lugar para a gente ir. É como Pedro, o mesmo Pedro que primeiro disse, nesse texto que a gente leu: ah, tu és o Cristo. Depois ele repreende: aparta-te de mim, Satanás. Este mesmo Pedro, em outro momento, quando Jesus disse: ó, muitos me seguem, tem muitos aqui, alguns estão indo embora, e vocês vão também? E Pedro disse: mas Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir. Eu não quero estar em outro lugar que não seja nisso, nele, vivendo isso que ele me chama a viver. Não tem outro lugar que meu coração deseje mais a não ser estar no lugar que ele quer que eu esteja. Para onde, Senhor, eu poderia ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outro sentido, não tem outro lugar. Ele nos chama a vê-lo, não só conhecê-lo de ouvir falar. Ele nos chama a querer. E ele nos dá a força que nos capacita a viver. Ele nos chama a negar a nós mesmos. Ele nos chama a tomar a nossa cruz. Ele nos chama a segui-lo em obediência ao que ele diz. Eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer, Senhor. Vou te obedecer mesmo que o dia esconda o sol. Eu olharei para ti. Ele nos chama a obedecer. Ele está dizendo: me obedece, mesmo que o dia esconda o sol, mesmo que esteja todo difícil, tudo difícil. Me obedece, porque não tem outro lugar para ir. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Não tem outro lugar para ir. É para ti que eu quero correr. É para ti que é o lugar que eu quero estar. E não vai ser fácil. Em Mateus capítulo 5 fala: bem-aventurado aqueles que por minha causa vos insultarem, os perseguirem. Tem até uma música. Canta comigo, Sandra. Olha o que Jesus disse para os discípulos. No Sermão do Monte tinha uma grande multidão. Mas em Mateus capítulo 5, logo antes dele falar as bem-aventuranças, ele chama de perto os discípulos. E as bem-aventuranças foram faladas, direcionadas aos discípulos. A multidão ouviu, mas o foco era quem era discípulo, porque são verdades que só discípulos compreendem. E diz assim, ele fala, a última bem-aventurança, ele continua o sermão, mas ele diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha o que ele diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Aí ele diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eles nos chamam a se alegrar, mesmo que
não seja fácil essa caminhada, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha choro, mesmo que tenha perseguição, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha privações, mesmo que tenha insultos, porque Ele passou por isso. E Ele nos chama: alegrem-se, exultem, porque é grande a minha recompensa nos céus para vocês. Se alegrem, porque tem um galardão preparado para vocês. Alegrem-se, exultem. Ele está nos chamando a viver isso. Ele está lhe convidando. Se você, fecha os teus olhos, se você é um discípulo que achava que era discípulo só de ouvir falar, se você era só de ouvir falar, o Senhor está te convidando: vem, meu filho, vem, minha filha, vem me conhecer, vem me ver, que os teus olhos me contemplem, que os teus olhos me contemplem, que você consiga me ver no seu dia, me ver no seu trabalho, me ver a minha boa mão sobre a sua saúde, ver a minha boa mão sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória, ver os milagres e os livramentos que eu tenho dado a você. Eu sei, meu filho, eu sei, minha filha, que não é fácil. Eu já passei por isso. Ai, como é bom ter um Jesus, um Deus, um Pai, que sabe o que a gente sente porque já passou, porque já viveu, porque já foi insultado, já foi perseguido, já foi não compreendido. Ah, Ele sabe, ah, Ele sabe, ah, Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe o que você sente, o que você pensa. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas mágoas, as suas dores, o seu pecado. Ele sabe. Ele conhece você por completo. Ele sabe o quanto você o ama, o quanto você tem negado a si mesmo, tomado a sua cruz. Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe. Chegou o tempo, meus irmãos, de contemplarem face a face o Senhor. Chegou o tempo. Não dá mais para a gente só o conhecer de ouvir falar. Chegou a hora de sermos discípulos radicais, que dão tudo, que exigem tudo. Ele está muito perto de vir. Ele está chegando às portas. E se por um acaso a tua caminhada com Ele até hoje foi superficial, foi uma caminhada de não conhecer verdadeiramente o Senhor, eu te convido a colocar o teu coração nele agora e de você dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ser o teu discípulo. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero te ver no meu dia. Eu quero te enxergar. Eu quero colocar essa bússola na minha mão e dar passos a partir do que tu tens para mim, e não a partir do que eu acho que é o melhor. Senhor, vem aqui, Jesus. Vem aqui sobre o nosso coração, sobre o meu coração, Senhor. Quando eu penso em tudo que iremos viver, eu penso, Senhor, que eu preciso do Teu Espírito Santo me capacitando. Eu sei, Senhor, que eu não vou conseguir sem o Senhor. Eu oro para que o Senhor venha sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor venha sobre a mente dos meus irmãos. Jesus, não queremos te conhecer de ouvir falar, mas queremos te contemplar. Queremos enxergar o Senhor. Vem aqui sobre nós, Senhor. Vem aqui sobre a nossa vida. Vem aqui sobre essa igreja tão amada, Senhor. Uma igreja que tem vivido, Senhor, nesse bairro. Uma igreja que tem se levantado pelas crianças, pelos adolescentes. Uma igreja que tem vivido o Senhor nessa terra. Eu oro para que o Senhor os fortaleça. Eu oro para que o Senhor abra os olhos e o entendimento dos nossos irmãos a contemplarem o Senhor no seu dia, a viverem pelo Senhor, a andarem com o Senhor, a seguir o Senhor em todo tempo. Em todo tempo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, reveste os nossos irmãos com amor.
Reveste os nossos irmãos com palavras de mansidão. Reveste os nossos irmãos com perdão, com paciência. Vem sobre esta igreja amada, Deus, fortalecendo-os, fortalecendo-os, fortalecendo a fé, arraigando os seus pés na tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja que tem sido discípulos do Senhor nessa terra. Irmãos que têm vivido por ti, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus.